eletiva em Lagoa de Itaenga, nem em Lagoa de Itaenga, nem na usina, nem em Carpina, em nenhuma cidade aqui da região. Mas ele fez questão de construir uma escola de líderes políticos para Lagoa de Itaenga. Olha, pessoas de origem modesta, como Inacinho, na visão de São Paulo, ele possuía o potencial para oferecer ao município uma parcela de contribuição no processo de desenvolvimento. Então, Inacinho, na carreira profissional, atuou também nos municípios de Carpina e Palmares, como juiz classista. Seu Inacinho, não necessariamente graduado em Direito, ele foi escolhido pelos empregados para exercer um mandato temporário na Justiça do Trabalho. Essa figura desse cargo não existia na época. O cargo foi extinto no ano de 99 pela emenda constitucional 2499. Pelas mãos do industrial Paulo Petrebu, seu Inacinho conseguiu ser eleito vereador de Lagoa de Itaenga no pleito, nas eleições de 65, tornando-se assim membro da primeira legislatura na Câmara Municipal. Já vamos aí com dois vereadores, Dois vereadores que fizeram parte do primeiro time de vereadores eleitos em Lagoa de Itaenga. Como vereador, seu Alberto Nunes e Inacinho protagonizaram no parlamento as primeiras disputas pelo cargo de presidente da mesa diretora, como já ressaltamos aqui. Depois, algumas tentativas no sentido de presidir os trabalhos do Poder Legislativo. O vereador Inacinho da Usina, ele venceu o pleito e assumiu a presidência entre fevereiro de 69 e janeiro de 1970. Ele foi candidato ao cargo de prefeito, indicado pelo grupo Petrebu, liderado pelo seu Paulo Petrebu, no pleito de 69. Inacinho da Usina, como era carinhosamente conhecido, ele derrotou o grupo do prefeito Joca Cabeludo. Seu Moisés Barros da Anunciação Paizinho foi eleito o primeiro vice-prefeito da história de Lagoa de Itaenga. Seu Inacinho, ele foi eleito vice-prefeito de quem? De José Inácio da Silva, de seu Inacinho, olha aí. E no Poder Executivo, seu Inacinho, de 70 a 72, com a influência da família Petrebu, o prefeito Inacinho realizou diversas melhorias no município de Lagoa de Itaenga, como a construção de chafarizes, com abastecimento d'água e entrega de fardamentos e materiais escolares para todos os alunos da rede pública. Casado com a professora Maria José Carvalho da Silva, Dona Zelita, uma pessoa muito amável, até recentemente que eu digo há uns 3, 4 anos atrás, eu estive visitando ela, justamente para confeccionar esse trabalho, essa biografia de seu Inacinho, do seu saudoso esposo, e ela me deu muita atenção, suas filhas, uma pessoa verdadeiramente muito carinhosa. O ex-prefeito Inacinho da Usina teve 6 filhos, com Dona Zelita, gente da melhor qualidade. São 12 horas mais 20 minutos, meio-dia e 20. Nós deveríamos hoje estar no programa repercutindo a programação da festa de São Sebastião, que este ano está programada para acontecer nos dias 18, 19 e 20, domingo, segunda e terça-feira, Mas a programação ainda não foi fechada, ainda não chegou, entendeu? Então nós estamos aqui falando um pouco da história de Lagoa de Itaenga, preenchendo de forma honrosa esse espaço que gentilmente nos é cedido pela boa vontade do nosso Manuel Antônio, através da diretoria da Rádio Itaenga FM. Lembrar aqui mais uma vez que no próximo domingo, das 8 da manhã ao meio-dia, lá no bairro das Salinas, vem aí a Feira de Saúde do programa Pra Ser Feliz, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que acontecerá na rua José Severino, número 80, no bairro das Salinas, bem pertinho de você. Olha aí, será domingo, dia 11 de janeiro, das 8 da manhã ao meio-dia. Lá teremos, na Feira de Saúde, médicos, nutricionistas, advogados, psicólogos, cabeleireiro e muitos outros profissionais estarão a serviço da nossa comunidade de 8 da manhã ao meio-dia. Tudo grátis, para você e sua família. Cuide de você e venha ser feliz, Ou vá ser feliz, Júlio? No próximo domingo, de 8 ao meio-dia, ali no bairro das Salinas. E atenção, muita atenção, pais, responsáveis e estudantes. A Secretaria de Educação informa que já estão abertas as renovações e novas matrículas na rede municipal de ensino. E tem mais, as matrículas para as novas turmas da EJA, Educação para Jovens e Adultos, Campo e Urbano, também estão abertas.
procure a escola mais próxima de sua residência ou a Secretaria de Educação e atualize seus dados e garanta assim a vaga de seu filho ou a sua própria vaga aí, né? Na educação para jovens e adultos. Secretaria Municipal de Educação, Prefeitura de Lagoa de Itaenga, mais compromisso com renovação, honestidade e respeito. São 12 horas mais 22 minutos, meio-dia e 22. Agora nós vamos falar da biografia de mais um personagem que se destaca na história de Lagoa de Itaenga. Eu sempre digo, costumo dizer, e sempre estarei usando essa expressão, que não podemos contar a história de Lagoa de Itaenga sem contar da importância da história Petribu para a nossa história como município, não é? A gente usa até um termo que as histórias de Lagoa de Itaenga e Usina Petribu se confundem, não é? Apesar de Lagoa de Itaenga ser muito jovem com relação aos anos que tem a Usina Petribu está aí se aproximando dos 3 séculos, né? Dos 300 anos. E Lagoa de Itaenga agora que completou 62. Então, Lagoa de Itaenga, né, verdadeiramente deve muito em sua história à interferência da Usina Petribu. E aqui está o primeiro personagem político com o sobrenome Petribu. Estamos falando de Marcos Petribu, Marcos Pontual de Petribu. Ele integra uma das gerações da família Cavalcante Petribu. Marca conceituada na economia do Brasil pela histórica relação com o setor canavieiro, especialmente do estado de Pernambuco. Neto do coronel João Cavalcante Petribu, que inclusive dá nome, né, à casa João Cavalcante Petribu, nosso poder legislativo, o fundador da família Petribu e da usina mais antiga em funcionamento do país. Marcos Petribu nasceu no Recife, no dia 29 de agosto de 45, um dos 7 filhos de Pedro Pessoa Cavalcante Petribu e Maria do Carmo Pontual de Petribu, casados em 9 de abril de 42. Através da influência do tio, Paulo Petribu, o principal líder responsável pela emancipação de Lagoa de Itaenga, Marcos Pontual de Petribu, foi eleito vereador nas eleições de 69, ao apoiar José Inácio da Silva, Inacinho, para prefeito e Moisés Barros da Anunciação, Paizinho, para vice-prefeito, respectivamente. No dia 31 de janeiro de 1970, aos 25 anos, bastante jovem, né? Ele foi empossado vereador e procedida a eleição da mesa diretora da casa, eleito presidente da Câmara Municipal no biênio 70-71. Marcos Petribu era o parlamentar mais jovem da segunda legislatura. Na segunda formação da Câmara Municipal, João Cavalcante Petribu, o mais jovem vereador era justamente o presidente, o que presidiu o primeiro biênio. Os vereadores Joaquim José da Silva, Joaquim Mandu, Milton Severino de Souza, seu Milton, Manuel Ferreira de Lira, pai do Dr. Duval e toda uma família, foram escolhidos para ocupar as funções de vice-presidente, primeiro e segundo secretários. Em 31 de fevereiro de 1970, na presidência do vereador Marcos Petribu, foram nomeadas as primeiras comissões permanentes do Poder Legislativo, conforme a primeira reunião extraordinária do período. Entre os meses de março e maio de 1970, licenciou-se, ele pediu licença das atividades como vereador e presidente da casa para passar por procedimentos médicos por 60 dias. Ele ficou afastado do cargo de presidente e de vereador. Com o afastamento temporário de Marcos Petribu, o suplente Manuel Justino da Silva tomou posse como vereador no dia 16 de março de 1970. Está aí a biografia do segundo presidente da Câmara Municipal, Marcos Petribu. Ele era formado em engenharia agrônoma, ele foi vereador, casou com Marlene Torres de Moraes Vasconcelos, com quem teve as filhas Marina e Juliana. Depois de cumprir um único mandato eletivo na política de Lagoa de Itaenga, o ex-parlamentar trabalhou como engenheiro agrônomo no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Ele faleceu aos 55 anos, no dia 26 de novembro
do ano 2000. Portanto, já estamos aí com 26 anos do falecimento do terceiro personagem a presidir o poder legislativo em Lagoa de Itaenga. São 12 horas mais 28 minutos, meio-dia e 28, dias 18, 19 e 20 de janeiro em Lagoa de Itaenga, a tradicional Festa do Padroeiro São Sebastião. Nós deveríamos hoje estar aqui repercutindo justamente a programação, mas a programação ainda não saiu, então nós estamos aqui, né, com a mesma boa vontade, repercutindo um pouco da nossa história, falando das figuras, dos personagens que tiveram a honra, né, de passar presidindo o Poder Legislativo de Lagoa de Itaenga, presidindo a nossa Câmara Municipal. Olha aqui um outro personagem importante da nossa história como presidente da Câmara, Joaquim Mandu, Joaquim José da Silva, o campeão de mandatos de presidência na Câmara, né? Filho de Manuel José da Silva e Laurinda Elisa dos Santos, Joaquim José da Silva nasceu no município de Glória do Goitá, no dia 30 de agosto de 1935. Um homem vocacionado para o trabalho. Joaquim começou a sua trajetória como comerciante no bairro Nossa Senhora da Glória, na divisa entre Glória do Goitá e Lagoa de Itaenga. Casado com a senhora Julieta Arruda da Silva, Joaquim teve 10 filhos, entre eles o professor Ivan, que chegou a ser secretário de Educação do nosso município. E Nice Arruda, a esposa do vereador subtenente Damião. Olha aí. Por causa do falecimento da primeira esposa, consequentemente contraiu o segundo matrimônio, o segundo casamento. Nasceram deste casamento, do segundo casamento, 2 filhos da união entre Joaquim e Lenira. Sobre os acontecimentos que marcaram o recém-criado município de Lagoa de Itaenga, na época, a família Mandu prestou relevantes serviços no processo de instalação do Poder Legislativo no dia 31 de maio de 1965. Joaquim José da Silva, Joaquim Mandu, irmão de Joaquim Mandu, José Inácio da Silva, o Inácio Mandu, irmão de Joaquim Mandu, elegeu-se vereador e integrou a primeira legislatura da Câmara Municipal, exercendo ainda a função de primeiro secretário da mesa diretora, isso nos anos de 65 a 69, sob a influência do empresário Paulo Petribu, responsável pelo seu ingresso na política partidária. Joaquim Mandu iniciou a vida pública como vereador ao participar das eleições de 69, como o prefeito eleito do pleito, José Inácio da Silva, o Inacinho da Usina. Ambos eram filiados na Aliança Renovadora Nacional, na Arena, né? Em 31 de janeiro de 1970, ele tomou posse e elegeu-se vice-presidente, inclusive foi o último antes da extinção do cargo, sob a presidência de Marcos Pontual de Petribu, no biênio 1970-1971. Eu gosto muito de história, você também? E quando a história é sobre Lagoa de Itaenga, essa então, né? Eu encho a boca d'água, né? Eu gosto de falar da história da minha querida Lagoa de Itaenga. E quando a história não tem pulseira, né? Não tem essas coisas, fica melhor ainda. São 12 horas mais 31 minutos, meio-dia e 31. Júlio, dá tempo de tomar um gole de água, Júlio? Prepare aí, Júlio, uma aguinha. Você não falou ali que é a quartinha, né? A quartinha, a água fria da quartinha, parecia que estava gelada. Me deu saudade, me deu sede. Eu vou ali tomar 2 goles de água e volto rapidinho. São 12 horas mais 32 minutos. Esse é o programa É Bom Saber, porque é sempre bom saber, né? Aquilo que ainda não sabemos. E se é a história sobre Lagoa de Itaenga, fica melhor ainda de saber. E nós voltamos daqui a pouquinho. Aguardem. Moisés Lins, a Voz Notícia que Itaenga conhece.
Atenção, senhores pais, responsáveis e estudantes. A Secretaria de Educação do município de Lagoa de Itaenga informa que já estão abertas as renovações e novas matrículas na rede municipal de ensino. E tem mais, as matrículas para as novas turmas da EJA, Educação Jovens e Adultos, Campo e Urbana, também estão abertas. Procure a escola mais próxima de sua residência ou a Secretaria de Educação. Atualize seus dados e garanta a vaga de seu filho. A Secretaria de Educação do município de Lagoa de Itaenga informa que já estão abertas as renovações e novas matrículas na rede municipal de ensino. E tem mais, as matrículas para as novas turmas da EJA, Educação Jovens e Adultos, Campo e Urbana, também estão abertas. Secretaria Municipal de Educação, Prefeitura de Lagoa de Itaenga, mais compromisso com renovação, honestidade e respeito. Agora nossa cidade, em clima de liberdade, tem progresso, tomou jeito. É mesmo assim desse jeito, é mesmo assim desse jeito. O servidor bem merece receber salário em dia, traçou-se a economia, recursos bem aplicados, projetos são apoiados, temos paz, moralidade, chega asfalto pra cidade, zona rural contemplada, nova praça inaugurada, dentro da modernidade. É mesmo assim desse jeito, é mesmo assim desse jeito. A cultura em alto astral, as tradições resgatadas, com avenidas lotadas, tivemos bom carnaval, um inesquecível Natal, nunca visto na história, ficou em nossa memória, a festa do padroeiro, o São João bem ordeiro, pra todos grande vitória. É mesmo assim desse jeito, é mesmo assim desse jeito. Ações são executadas no social, nos esportes, qualidade nos transportes, toda a frota renovada, juventude amparada, nosso momento é feliz, o povo aplaudindo diz, unido sem preconceito, é mesmo assim desse jeito, nossa melhor diretriz. É mesmo assim desse jeito, é mesmo assim desse jeito. Com tudo bem planejado, a educação vai seguindo, boa merenda nutrindo, deixa o aluno animado, professores respeitados, recebendo seus direitos, podem dizer satisfeitos, que bom ser reconhecido, trabalham comprometidos, sem pressão nem preconceitos. É mesmo assim desse jeito, é mesmo assim desse jeito. Mas educação, saúde, a gestão se faz presente, dando atenção permanente, atende com mais virtude, campanhas tem atitudes, também na zona rural, melhorou nosso hospital, ganhou mais eficiência, doutores de excelência, nossa gente achou legal. É mesmo assim desse jeito, é mesmo assim desse jeito. Lagoa foi premiada, selo ouro em transparência, mostrando a competência, sua equipe é dedicada, trabalha muito entrosada, faz entrega de respeito, sempre dentro do direito, não falha na honestidade, orgulha nossa cidade, e é mesmo assim desse jeito. É mesmo assim desse jeito, é mesmo assim desse jeito. A garra da nossa gente, a agricultura está forte, ações são de grande porte, tem tratores e sementes, ganha apoio competente, estradas são bem cuidadas, mulheres são amparadas, por ações renovadoras, se tornam empreendedoras, tem autoestima elevada. É mesmo assim desse jeito, é mesmo assim desse jeito. Itaenga é comentada com muita repercussão, no estado e na região, nossa história é honrada, tempo de paz renovada, nos causa até emoção, sentir a transformação,
nosso astral foi elevado e um ano é comemorado. A Deus nossa gratidão. É mesmo assim, desse jeito. É mesmo assim, desse jeito. É mesmo assim. A Voz Notícia que Itaenga conhece. É mesmo assim, é desse jeito. É desse jeito. São 12 horas mais 38 minutos, meio-dia e 38, meio-dia e 38. Esse aqui também, muita gente lembra dele, né? Esse aqui também, esse personagem aqui, muita gente lembra dele, muita gente o conheceu, né? Muita gente conhece porque ele ainda está vivo, né? Ainda está residindo ali onde sempre residiu, na cidade de Carpina. Um grande profissional na área de saúde, um grande amigo, gente boa, muito atencioso e tem uma história bonita, né? Tem uma passagem bonita pela história de Lagoa de Itaenga. Vamos falar de Baixinha Enfermeiro. Baixinha Enfermeiro. O Sebastião Maximiano do Nascimento Filho. Baixinha Enfermeiro, ele nasceu no dia 8 de agosto de 1945. Ele nasceu numa propriedade rural no sítio Juá, ali pertinho de Carpina. Na adolescência, ele teve sua primeira experiência profissional no comércio carpinense. A partir de 1965, com a formação no curso de enfermagem, ele conseguiu um emprego na usina Petribu, como enfermeiro, claro, né? Onde passou a exercer as atividades na área de saúde. Para diferenciá-lo de outros funcionários que trabalhavam na empresa e que também possuíam o nome de Sebastião, deram-lhe o apelido de Baixinha Enfermeiro, para que fosse mais facilmente identificado, né? E na usina Petribu ele conviveu diariamente com diversos colaboradores, entre eles estão pessoas que já eram envolvidas na política de Lagoa de Itaenga, pela liderança do industrial Paulo Petribu. Baixinho Enfermeiro tornou-se amigo de quem? De Marcelo Lopes, que viria a ser no futuro prefeito de Lagoa de Itaenga, de Inacinho da usina, e Bill Bernardo, que foi um grande vereador em Lagoa de Itaenga. Através dessa relação de amizade, surgiu a convocação para registrar sua candidatura a vereador. Em 1972, filiou-se à Aliança Renovadora Nacional, a Arena, e Baixinha venceu o pleito, viu? Venceu para vereador. Na época ele foi apoiado, teve a candidatura apoiada pelo prefeito Moisés Barros da Anunciação, seu paizinho, que foi o candidato a prefeito, e do vice-prefeito Daniel José da Silva. Foi justamente no primeiro mandato de Baixinho Enfermeiro como presidente da Câmara e vereador que seu paizinho foi cassado, né? Seu paizinho foi cassado. Houve o episódio da renúncia de Daniel, que se elegeu vice-prefeito. Daniel, antes do processo, né, de cassação do seu paizinho, ele renunciou e seu paizinho foi substituído pelo capitão PM, o interventor, capitão Davi Pereira de Menezes, capitão PM Davi Pereira de Menezes, que foi o interventor assumindo o lugar do prefeito eleito paizinho, seu paizinho, isso em 72. Com a ampla maioria, conseguiu ser eleito presidente da Câmara Municipal, viu? O Baixinho Enfermeiro, com Manuel Ferreira de Lira e Sebastião José dos Santos, Sebastião Menino, na cadeira de primeiro e segundo secretários, para o biênio 73-75. Com a renúncia do primeiro secretário da mesa diretora da casa, o vereador Luiz José de Santana Filho, Luiz José de Melo, o Luiz Serrote foi o primeiro vereador a renunciar. Em 17 de abril de 1976, Baixinho Enfermeiro se elegeu para o cargo citado sob a presidência de Joaquim José da Silva, do segundo secretário Severino Bernardo Gomes Filho. Em apoio à candidatura do prefeito Antônio Marcelo Lopes dos Santos e do vice-prefeito Djalma Tomé da Silva, seu Djalma, Baixinho Enfermeiro foi reeleito para o segundo mandato nas eleições municipais de 1976. Em 82, filiado ao PDS, Partido Democrático Social, ele ganhou o pleito pela terceira vez com 201 votos. Na eleição dos cargos da mesa, diretora da casa, ele obteve o apoio necessário para ser segundo secretário. Os vereadores Sebastião Menino e Sebastião de Oliveira foram empossados presidente e primeiro secretário, respectivamente, para o biênio 87-88. Está aí a biografia de Baixinho Enfermeiro, um personagem importante que presidiu
o Poder Legislativo de Lagoa de Itaenga, foi presidente da Câmara Municipal. Olha aqui outro personagem também muito ligado à história da Petribu na política de Lagoa de Itaenga. Djalma da Usina. Djalma da Usina. Djalma da Usina, ele era natural de Olinda. Ele era nascido na região metropolitana do Recife, ali nas proximidades entre Olinda e Recife. Djalma Pereira da Silva, ele nasceu no dia 13 de setembro de 1941. Na adolescência, ele mudou-se para o município de Carpina, em virtude do emprego do pai, serralheiro na usina Petribu, em Lagoa de Itaenga, na época, distrito de Paudalho. Com apenas 15 anos, Djalma conquistou o primeiro emprego como ajudante de mecânico na garagem da usina, empresa que o aposentaria mais adiante pelos 39 anos de trabalho, exercendo também a profissão de motorista de caminhão. Convidado pelo candidato a prefeito Antônio Marcelo Lopes dos Santos, Djalma decidiu registrar sua candidatura a vereador no pleito eleitoral de 1976, com o objetivo de facilitar a divulgação da campanha nas eleições. O candidato passou a ser chamado pelos eleitores de Djalma da Usina. Depois da vitória, consagrado nas urnas, ele ocupou o cargo foi o segundo lugar. Ele ficou em segundo lugar no resultado. A posse foi realizada no dia 31 de janeiro de 1977, apoiado pelos aliados do prefeito Antônio Marcelo Lopes e vice-prefeito Djalma Tomé da Silva, que tiveram ambos 6 anos de mandato. Djalma da Usina elegeu-se presidente da Câmara Municipal para o biênio 77-78. A referida mesa diretora daquela época era formada pelos vereadores Joaquim José da Silva e José Raimundo de Lima. Sabe quem é José Raimundo de Lima, Júlio? Conheceu o seu Narciso? Seu Narciso? Seu Narciso, que era dentista? Seu Narciso. José Raimundo de Lima, nos cargos de primeiro e segundo secretários. Pelo trabalho desenvolvido na usina e a participação na política de Lagoa de Itaenga, o vereador Djalma fortaleceu a amizade com o industrial Paulo Petribu e foi possível contar com a irrestrita contribuição do empresário em todos os momentos, principalmente nas obras realizadas pela administração daquela época, como a construção da unidade mista Josefa Cavalcante de Petribu, que é o nosso hospital hoje, né? E a nova sede da prefeitura, que é hoje onde funciona, né? O Itaclube Municipal, o asfalto da PS-53, também teve a decisiva participação do Poder Legislativo de Lagoa de Itaenga e a influência, claro, direta do industrial Paulo Cavalcante Petribu. Eleito vereador, Djalma passou a cumprir um mandato de 4 anos. Djalma da Usina teve mais 2 anos de atuação em virtude da legislação que entrou em vigor para unificar as eleições do ano de 82, onde também foram votados deputados, senadores, governadores, enfim. Por isso que Djalma, né? Por isso que Marcelo Lopes, prefeito, e Djalma Tomé, vice, tiveram ambos um mandato de 6 anos. Ok? Então, casado aos 18 anos com Margarida Cabral da Silva, ele tornou-se pai de 4 filhos. Djalma, filho, Edinaldo, Graça e Thelma. E essa rapaziada todinha, quem sabe está até nos ouvindo ali em Carpina. Djalma continua muito animado, viu? Animado todo. Ele disse que vai folgado por 180 anos, viu? Ele está com 85, mas disse que tá tranquilo. Gosta de vez em quando de molhar o bico assim, socialmente, entendeu como é que é? E fica naquele clima. E é tudo festa, grande Djalma da Usina, gente da melhor qualidade. Gente da melhor qualidade. E são os personagens que passaram pela história de Lagoa de Itaenga. Esse aqui pouca gente conheceu, né? Ou pouca gente conhece esse nome, já ouviu falar nesse nome. Sebastião José dos Santos. Já ouviu falar nesse? Sebastião Menino. Júlio disse, chega desse docemente. Sebastião Menino, muito bem. Então, filho de José Severino dos Santos, conhecido como Zé Menino, e Maria Hermínia da Conceição, Sebastião José dos Santos, Sebastião Menino, ele nasceu no dia 25 de agosto de 1938 em Glória do Goitá. Ele era gloriense, viu, de nascimento. Após poucos meses, quando criança, ele voltou em definitivo para o sítio Eixo Grande. Desde os primeiros anos de vida, já demonstrava espírito empreendedor de quem queria crescer na vida política e social. Mas, porém, né, não imaginava
que se tornaria um político atuante no nosso município, respeitado e amigo de pessoas como o presidente Tancredo Neves, olha aí, o senador Marcos Freire, o governador Miguel Arraes de Alencar. Sem ambição financeira, sua história é uma lição de inteligência, sabedoria e humildade. Com 23 anos, ele adquiriu uma casa de farinha e aos 30 anos, seu primeiro caminhão para a entrega da produção em feiras livres do Recife, nos bairros de Casa Amarela, Beberibe, Cordeiro e Mostardinha. Sebastião Menino casou-se a primeira vez em 1964 com Maria José dos Santos. E da união nasceu Sebastião Filho. Tá vendo? Sebastiãozinho, filho de Sebastião Menino, nasceu dessa união, né? Do primeiro casamento de Sebastião Menino. Quis o destino lhe deixar viúvo após um ano de casado. Em 1967, ele contraiu matrimônio com dona Laurinda Mendes dos Santos. Viveram juntos mais de 40 anos, unidos pelo mesmo ideal, a política, com dona Lula, conhecida pelo povo. Teve 4 filhos, Lucrécia, Lamartine, que chegou a ser prefeito, né? Yolanda e Giselma. Sebastião candidatou-se pela primeira vez a vereador em 1970. Ele conseguiu em 3 mandatos, obtendo o maior número de votos proporcionalmente na região. Na Câmara Municipal, Sebastião Menino se tornou a principal liderança do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB, orientando a bancada nas votações dos projetos e mantendo-se na linha de frente dos debates. Em virtude do expressivo apoio popular, os vereadores o elegeram presidente da Câmara Municipal, da mesa diretora, para os anos de 83, 84, 87 e 88. Conhecedor das necessidades de sua gente, ele foi escolhido prefeito de Lagoa de Itaenga nas eleições de 88, derrotando o candidato do PFL, Partido da Frente Liberal, o ex-prefeito Antônio Marcelo Lopes dos Santos e o empresário Plácido Bernardo, né? Que foi o candidato a vice da época. Em 1995, Sebastião Menino, a pedido de Miguel Arraes e do deputado federal Maurílio Ferreira Lima, filiou-se ao PSB, Partido Socialista Brasileiro. Nas eleições municipais de 96, Sebastião Menino voltou pela segunda vez a administrar a prefeitura, depois de vencer o empresário Carlos do Moinho, do PMDB, com a diferença de 226 votos. Era o início da polarização mais conhecida entre os políticos locais. O eleitorado de Sebastião Menino passou a ser caracterizado pelos galhos de matos que carregava durante as passeatas e os comícios. É verdade, era a turma do poeirão. Apesar das estratégias, com o fortalecimento da oposição e as crises do seu governo, o grupo Rasteirinha, liderado por Sebastião Menino, perdeu a eleição no ano 2000, justamente para o Carlos do Moinho, em 2004, sem sucesso numa aliança com o PFL de Marcelo Lopes. Tentou novamente ser prefeito. Em 2008, com a nora candidata a vice-prefeita, Betânia Mendes, Sebastião Menino registrou sua última candidatura ao cargo de prefeito, apesar da expectativa na época. Jackson Barros, do PSDB, Partido Social Democrático Brasileiro, venceu o pleito. Sebastião Menino conseguiu fazer do herdeiro vereador Lamartine Mendes dos Santos, do PSB, nas eleições de 2012, o primeiro filho de ex-prefeito da cidade a ser eleito chefe do Poder Executivo. O líder político Sebastião Menino faleceu aos 80 anos, no dia 20 de novembro de 2018, em Vitória de Santo Antão. Está aí a história, né? De mais um personagem importante que chegou a presidir o Poder Legislativo de Lagoa de Itaenga. Eu não sei se você percebeu, ou se vocês perceberam, mas aqui eu falei muito, né? Eu falei muito em Usina Petribu, em Paulo Cavalcante Petribu, né? Nesse sobrenome Petribu. Falei muito também, Júlio, nessa data que eu acho tão importante. Eu vou voltar aqui a falar nela porque eu acho tão necessário, né? Não é questão de importância. Eu acho muito necessário que a gente não esqueça
a instalação da Câmara Municipal de Lagoa de Itaenga, que aconteceu no dia 31 de maio de 1965. Eu não conheço aqui nenhum monumento, nenhuma rua, nenhuma praça, nenhuma estátua, nenhum busto, em local nenhum em Lagoa de Itaenga, onde se destaca essa data de tamanha importância na nossa história. 31 de maio de 1965. É a data em que se instalou em Lagoa de Itaenga a Câmara Municipal dos Vereadores, o nosso poder legislativo municipal. Eu espero que alguém esteja ouvindo, né? Porque eu já falei nisso aqui quantas vezes, né? Só agora já falei, eu acho que mais de 10 vezes, né? E oportunidades que tenho sempre falo, né? Por que não registrar, né? Dando mais valor a essa história tão importante, a essa data tão importante, que é 31 de maio de 1965. É a data em que se instalou em Lagoa de Itaenga o nosso poder legislativo municipal, minha gente. Kennedy? Ah, meu amigo. Aí é federal, Júlio. É, federal, estadual. Pense num cara completão, viu? Alô, meu amigo Kennedy, um abraço grande. Kennedy é muito interessado pela história de Lagoa de Itaenga. É. Kennedy, ele se mostra assim, viu, Júlio? Muito simpatizante do nosso município, viu? Kennedy é gente da melhor qualidade. Se um dia me concederem a oportunidade ali no Poder Legislativo, eu estarei lá. Uma das primeiras homenagens que eu quero fazer é a Kennedy, que ele presta relevantes serviços aqui ao nosso município. E ele sabe por quê, né, Kennedy? Um abraço grande, meu irmão. Obrigado pela audiência. E honrosa audiência, né? Sebastião de Oliveira, esse aqui também muita gente conhece, né? Vez por outra a gente diz assim, é lá no bairro Irmãos Oliveira, né? Ali onde fica a Mãe Rainha, né? É o bairro Irmãos Oliveira. E essa família Oliveira tem muito a ver com esse cidadão aqui, Sebastião de Oliveira. No dia 8 de abril de 1943, nasceu Sebastião de Oliveira, no distrito de Lagoa de Itaenga, que pertencia ao município de Paudalho. Sebastião de Oliveira, membro da família tradicional Sebastião, era filho de José Pedro de Oliveira, conhecido como seu José das Dores, primo dos comerciantes Antônio e Bio das Dores. Olha aí, seguido os ensinamentos dos pais, Sebastião de Oliveira teve a infância e a adolescência dedicadas ao trabalho na agricultura. E o município de Lagoa de Itaenga foi emancipado pelo decreto do governo do estado de Pernambuco em 20 de dezembro de 63 e, naturalmente, grupos políticos surgiram através das lideranças da época. Em 82, às vésperas do início do novo pleito eleitoral, Sebastião de Oliveira recebeu o líder político, ex-prefeito Moisés Barros da Anunciação, seu paizinho, e recebeu a convocação para ser candidato a vereador. E não é que ele aceitou? Sim. O resultado das eleições municipais foi satisfatório para a família Oliveira. Sebastião foi eleito com 358 votos e passou a integrar a 5ª legislatura do nosso Poder Legislativo Municipal. Sebastião de Oliveira, mais um personagem que teve a oportunidade, né, de liderar o Poder Legislativo Municipal, presidindo a nossa Câmara de Vereadores. Fred Adejaí Dias de Araújo. Você lembra dele, Júlio? Vereador Fred? É. Adejaí Dias de Araújo. Ele nasceu no dia 29 de julho de 1957, no município de Limoeiro, localizado no Agreste Setentrional. Filho de servidor público da Prefeitura Municipal de Limoeiro, onde viveu durante os seus primeiros 14 anos de vida, ele mudou-se com toda a família para morar em Carpina. Em seguida, passou a trabalhar em um mercadinho. Com a experiência profissional adquirida e o desejo de empreender, idealizou a abertura do seu próprio comércio. Passado 4 anos, negociou armazém com um irmão para que pudesse arrendar a propriedade do sogro na zona rural de Lagoa de Itaenga. A partir da iniciativa, surgiu a ideia de entrar na vida pública. Fred filiou-se ao Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, e no comando da época, pelo então deputado estadual Henrique Queiroz. Fred foi eleito vereador com 211 votos,
também é um dos personagens que chegou a presidir o nosso poder legislativo municipal. Eu vou deixar aqui, Júlio, já que o tempo não me permite mais dar prosseguimento, eu vou deixar aqui marcado para que a gente possa dar sequência a esse trabalho de rememorar, né, a passagem desses homens, que cada um teve a sua importância na presidência da Câmara Municipal João Cavalcante Petribu, para que as pessoas, né, conheçam um pouco mais da nossa história, né, e a gente possa dizer assim que verdadeiramente é muito honroso para qualquer cidadão, em qualquer município, ser escolhido pela livre escolha do povo, né, pela livre vontade do povo, para representá-los na Câmara Municipal. E lá, entre os pares, ele ainda ser agraciado com o mandato de presidente da Câmara, né? Então é muito importante que a gente esteja aqui registrando a passagem desses homens, que cada um deixou o seu legado, a sua história, né? Suas características, não é isso? Suas características, né? Sebastião Menino, por exemplo, foi uma grande liderança, a maior liderança popular política de Lagoa de Itanhaém foi Sebastião Menino, e a gente sabe que não era um cara eloquente, né? Não era aquele cara de discurso, né? Não era aquele cara que falava bonito, né? Que passava a noite vasculhando ali palavras difíceis no dicionário para jogar na cara do povo no outro dia, né? Era um cara simples, verdadeiramente tinha a essência do povo, né? E isso é que dá maior valor à história, né? Quem é que não recorda aqui de seu Paulo Petribu, as pessoas mais antigas, né? Andando a pé em Lagoa de Itanhaém, né? Desfilando com as pessoas pelo meio de Lagoa de Itanhaém, né? Visitando as comunidades, visitando as pessoas, né? Isso era muito comum seu Paulo fazer. Paulo Cavalcante Petribu, um dos empresários mais importantes da história, né, econômica, da economia de Pernambuco e hoje até do Brasil, né? Então, humildade, né, Júlio? Não ofenda ninguém, né? Humildade no caldinho de galinha, um arrozinho branco, né, Júlio? Não for mal pra ninguém. Minha gente, foi bom demais, viu? Ter vivenciado aqui um pouquinho da nossa história, né? Certo que estaremos aqui, se Deus quiser, na próxima quarta-feira. E se houver uma urgência, Júlio aqui vai ceder um horáriozinho pra gente. A gente vem aqui com o secretário de Cultura e a gente aqui faz um auê propagando a programação da próxima Festa do Padroeiro de São Sebastião, que vai acontecer em Lagoa de Itaenga, com total apoio da gestão do prefeito Dimas Estênio, né? Nos dias 18, 19 e 20. Domingo, que é o dia 18, segunda-feira, que é o dia 19, né? Aí são as 2 noites profanas, né? E o lado de fé da festa, né? O lado religioso da festa, que é no dia 20, né? Dia verdadeiramente voltado ao padroeiro São Sebastião. Um abraço, minha gente, tá chegando o presidente da rádio. Eu volto quarta-feira, se Deus quiser, ou quando o Júlio mandar me chamar, viu, Júlio? Um abraço, minha gente! Itaenga FM 98,5. O som de Itaenga que o Brasil conhece.